Só tá o Paulo hoje aí? Não, tem mais gente, né? Ah, tem mais gente. Gente, peguem a apostila e vamos ver qual foi a última coisa que eu dei. Vejam aí, se eu não me engano, nós vamos começar o movimento circular. É isso mesmo hoje ou não? Viu como eu sei, louca? Eu só faço de conta que eu não sei. Só para ver se vocês estão sabendo, hã? Nossa, ficou fora do negócio. Que página que é mesmo? 108. 108, página 108. Página 108. Movimento circular uniforme. Franquinho, o que é esse movimento circular uniforme? Vem comigo aqui. Cola aqui no Franquinho que você vai ser feliz de verdade. Movimento circular uniforme. Primeiro, a trajetória é um círculo. Muito bem. A trajetória é um círculo, certo? Olhe só, eu vou começar com um exemplo para você. Esse cara faz de conta que tem uma velocidade de 10 metros por segundo. Aqui, faz de conta que ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. E aqui, faz de conta que ele tem uma velocidade de 10 metros por segundo. O que vocês estão percebendo? O que vocês estão percebendo? Que a velocidade desse corpo é sempre a mesma em módulo. Dá para perceber que a velocidade é sempre a mesma ou não? Esse cara está pisando no acelerador? Não. Esse cara está pisando no freio? Também não. Se ele não pisa nem no acelerador e nem no freio, eu posso dizer que o módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, eu posso afirmar, então, que a aceleração chamada escalar, aceleração chamada de escalar, é zero. Lembrando que a aceleração escalar é a aceleração proporcionada pelo acelerador e pelo freio. É a aceleração proporcionada pelo acelerador e pelo freio. Isso quer dizer o quê? Que esse cara não está pisando nem no freio, nem no acelerador. Perceberam? Nem no freio, nem no acelerador ele está pisando. Então não tem aceleração escalar, o módulo da velocidade é constante. Mas, num carro, num automóvel, nós temos quantos aceleradores? 3. Quais são os 3 aceleradores? O acelerador, o freio e o volante. Ah, mentira, o volante é um acelerador? Claro que é. O que o volante faz? Ele não altera a direção da velocidade? Então, velocidade é um vetor, ele altera o vetor velocidade. Só que ele altera que parte da velocidade? Ele altera a direção. E nesse caso, o cara, para fazer um movimento curvo, o cara está mexendo no volante, sim ou não? Ele tem que estar mexendo no volante. Se ele tem que estar mexendo no volante, então o volante está proporcionando aceleração. Então eu posso dizer que a direção do vetor velocidade, ela faz o quê? Ela varia. Se a direção do vetor velocidade varia, vem comigo. Se a direção do vetor velocidade varia, eu posso dizer, então, que o volante está proporcionando uma aceleração. Que nome a gente dá à aceleração proporcionada pelo volante? Centrípeta. Centrípeta. Então, existe uma aceleração que é centrípeta. Qual é o nome dessa aceleração, Franquinho? Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta ela é proporcionada por quem? A aceleração centrípeta ela é proporcionada pelo volante. Como que se calcula essa aceleração centrípeta?
É o módulo da velocidade escalar ao quadrado dividido pelo raio. É esta equaçãozinha. Então, ela existe? Ela existe. Ela existe. Então, o que não existe, gente? Não existe aceleração o quê? Escalar. Mas existe aceleração centrípeta. Fique esperto com isso, tudo bem? Fique esperto com isso. Porque quando aparece a palavra uniforme, dá uma falsa impressão que a velocidade não muda. Ela não muda em módulo, mas ela muda em direção e sentido. Entenderam? Quem proporciona isso é o volante. Muito bem. Então, esse é o movimento circular uniforme. Franquinho, me conta mais. O que mais que eu tenho que saber sobre esse movimento? Tem alguns elementos, algumas particularidades que eu vou te apresentar. Por exemplo, o que é período de um movimento? O que é período de um movimento circular representado pela letra tesão? O período de um movimento circular, gente, o período de um movimento circular, preste atenção nisso que eu estou te contando aqui. Ele é o tempo gasto para o corpo dar uma volta completa. O que é período? Tempo gasto para o corpo dar uma volta completa. Então, qual que é o período do Sol, da Terra girando em torno do Sol? 365 dias, um ano, sim ou não? Qual que é o período da Terra girando em torno do seu próprio eixo? 24 horas. Então, período é tempo gasto para que o corpo dê um giro, tudo bem? Isso nós chamamos de período. Então, período é tempo? É. Se é tempo no sistema internacional, como que se mede período? Segundo. Outro conceito muito importante aqui, gente, é a frequência. Outro conceito muito importante é a frequência. O que seria a frequência? A gente fala um monte sobre frequência aqui. A frequência, gente, a frequência com que alguma coisa acontece é o número de vezes que o fenômeno se repete com o passar do tempo. Frequência com que você vem para a aula 6 dias por semana. Sequência com que vocês têm aula com Franco 1 dia por semana, mas nesse 1 dia por semana já são 4 aulas durante esse dia, é ou não é? A gente chega a sonhar. Então, sonhar não, ter pesadelo. Sonhar com física é pesadelo, é ou não? Ainda mais o Franco, né? Então, gente, olha só. A frequência é o número de vezes que o fenômeno se repete com o passar do tempo. Frequência, número de vezes que o fenômeno se repete com o passar do tempo. Tudo bem? Tá. Imagine só. Se eu estou falando de movimento circular, a frequência é o número de voltas que ele dá com o tempo. Então, se ele der uma volta, que nome a gente dá ao tempo gasto para dar uma volta? Período. Por isso que eu posso dizer que a frequência é o inverso do período. Frequência é o quê, Franquinho? É o inverso do período. Se o período no sistema internacional é medido em segundo, a frequência no sistema internacional é segundo a menos 1. Segundo a menos 1 tem um nome especial. Qual é o nome especial? Hertz. Hertz é representado pelas letras HZ. Só que também tem alguns nomes que eles são usuais. RPS. O que é RPS? Rotação por segundo. É a mesma coisa que Hertz. Então, um RPS é a mesma coisa que 1 Hertz. Seria uma volta por segundo. Uma volta por segundo. Uma rotação por segundo é a mesma coisa que Hertz. Só que agora, existe o RPM. Vocês já ouviram falar do RPM ou não? O que é o RPM? Rotação por minuto. Diga para mim, se você dá uma rotação em 1 segundo, se você dá uma rotação por segundo, você dará quantas rotações em 1 minuto? 60. Se você dá uma volta em 1 segundo, em 1 minuto você dará 60 rotações. Então eu posso dizer que 1 RPS é igual a 60 RPM. Guarde isso no fundo do seu coração. 1 RPS é igual a quanto mesmo, Franquinho? 60 RPM. Me entenderam ou não? Então isso é frequência. A gente usa muito isso aqui nessa matéria.
Franco, o que mais que eu preciso saber sobre o movimento circular? Eu vou te contar. Quer ver? Dê uma olhada aqui. A velocidade na fórmula da aceleração centrípeta é escalar? É exatamente isso, Daniel. É a velocidade. Lembrando que qual que é a unidade de velocidade? Metros por segundo. Qual que é a unidade de raio? Isso daqui é o raio, né? Esse é o raio. Qual que é a unidade de raio no sistema internacional? Metro. Qual que vai ser a unidade de aceleração centrípeta? Metros por segundo ao quadrado. Todo tipo de aceleração, certo? É medida em metros por segundo ao quadrado, a não ser a aceleração angular, que nós vamos ver depois. Tranquilos até aí ou não? Tá. Gente, esse corpo, quando ele saiu dessa posição 1 e foi para essa posição 2, ele não percorreu um arco de circunferência, sim ou não? Um arco, uma curva. Esse arco é um comprimento. Vocês concordam que é um comprimento ou não? É um comprimento. Imagina um carro fazendo uma curva numa pista oval. O arco da curva é o comprimento, é o ΔS. Concordam que é o ΔS ou não? Vocês lembram que existe uma velocidade chamada ΔS sobre ΔT? Continua existindo. ΔS sobre ΔT é a velocidade que nós chamamos de linear, escalar. ΔS sobre ΔT, que é essa mesma aqui. Lembra? É esse ΔS aqui. Só que esse cara, além dele percorrer um arco, ele também não percorre um ângulo. Ele também percorre um ângulo, que eu vou chamar de ΔT. Então, se existe uma velocidade linear, que é o ΔS sobre o ΔT, tem que existir uma velocidade angular, que é o ângulo pelo tempo. Então, é de forma análoga. De forma análoga, da mesma forma que existe a velocidade linear, existe uma velocidade angular. Velocidade linear, vem aqui comigo. Velocidade linear, olha só, é o terceiro conceito. Velocidade, o que, Franquinho? Linear. Também conhecida como escalar. Beleza? Esta velocidade linear é o famoso ΔS sobre ΔT. Velocidade linear é o famoso ΔS sobre ΔT. É o arco de circunferência pelo tempo. Mas, como eu acabei de falar para você, da mesma forma que existe uma linear, vai existir uma velocidade o quê? Angular. Existem as duas, Franco, existem as duas. A linear e a angular. Quem que vai ser angular? Angular é o ângulo pelo tempo, ΔT pelo tempo. Por um acaso, vocês perceberam uma semelhança entre as duas, sim ou não? Olha para cá, Luca. Vocês perceberam a semelhança entre as duas equações? As duas são espaço pelo tempo. Só que essa é um espaço linear, é um comprimento. E esse é um espaço angular, é um ângulo. Mas não deixa de ser uma rapidez. Porque velocidade é uma rapidez, é a rapidez com que acontece alguma coisa. Concorda ou não? Então, velocidade é uma rapidez. Tá. Agora eu vou te contar uma coisa. Esse ΔS no sistema internacional é medido em metro. Esse ΔT no sistema internacional é medido em segundo. E esta velocidade no sistema internacional é metros por segundo. Aqui, esse ΔT é radiano. Esse ΔT é segundo. E esta velocidade é o quê, Branquinho? Radianos por segundo. Gente, o que seria radianos por segundo? É o ângulo. Mas ângulo não é medido em grau? Também. Só que radianos também. Se dá uma volta completa, são quantos graus? 360 graus. Mas em radianos, uma volta completa, são quantos radianos? 2π. 2π radianos. Meia volta, 180 graus ou π radianos. Um quarto de volta,
90 graus ou π sobre 2. Entenderam como funciona? Então é outra unidade de ângulo, é o radiano. E aqui a gente tem que usar radiano, tudo bem? Aqui a gente tem que usar radiano. Então vocês perceberam que da mesma forma que existe a velocidade linear, existe a angular. Só que agora eu quero te mostrar uma coisa. Se o cara dá uma volta completa, se ele dá uma volta completa, qual que é o ângulo, qual que é o espaço que ele percorre? Gente, vocês se lembram, a volta completa é a circunferência inteira. Como que se calcula o comprimento total da circunferência? Vocês lembram? Lá da geometria, como que se calcula o comprimento de uma circunferência? Vocês lembram ou não? 2πr. Então, se deu uma volta completa, quem que é o ΔS? 2πr. Que nome a gente dá ao tempo gasto para dar uma volta completa? Período. Então, eu também posso escrever a velocidade linear assim, como sendo 2πr sobre o período. Posso ou não posso? E a angular, Franco, eu não posso fazer isso? Claro que você... Na angular, se você dá uma volta completa, quem que é o delta teta? Se dá uma volta completa. Aí é 360 graus, só não são 360 graus. Mas a gente pode falar grau? Não, a gente tem que falar radianos. Então, uma volta completa são 2π radianos. Que nome a gente dá ao tempo gasto para dar uma volta completa? É o período. Vocês estão percebendo uma semelhança entre as duas equações, sim ou não? Perceberam a semelhança? Franco, mas período não é o inverso da frequência? É, período é o inverso da frequência. Então eu não poderia escrever essa equação como sendo 2πr vezes a frequência? Claro que eu posso, é a mesma equação. Só que ao invés de eu escrever em função do período, eu escrevi em função da frequência. E aqui, ficaria como? Velocidade angular, 2π vezes a frequência. Eu quero que você me diga uma coisa. Vocês perceberam uma semelhança ou diferença entre essas duas equações, a velocidade linear e a angular ou não? Olha para cá, olha para cá. Vocês perceberam alguma semelhança ou alguma diferença entre elas ou não? Essa é 2πf, essa é 2πr, essa tem um raio. Essa não é quase igual àquela? Só que vezes o raio, essa é ou não é? Então, será que eu não posso escrever essa relação? V igual a WR, posso ou não posso? Esta relação ela é muito útil para nós. Vocês sabem o nome disso ou não? Veinha da bundinha rachada. Parece uma bunda isso daqui, não parece, Vinícius? Vinícius não, é Guilherme. A veinha da bundinha rachada. Então, a veinha da bundinha rachada ela é muito útil na nossa vida. Porque tem problema que o cara dá a veinha, dá a rachada e pede a bundinha. Tem problema que ele dá o raio, dá a bundinha. E assim vai, certo? Então, é uma equação muito útil para nós, porque ela relaciona grandeza linear com grandeza o quê? Angular, linear com angular. Beleza? Só que agora eu vou te contar uma coisa. Da mesma forma que existe uma relação entre uma grandeza linear, a velocidade linear e a velocidade angular, também existe o ΔS. Quem que é o ΔS? Quem que é o ΔS? 2πr. Quem que é o delta teta? 2π. Então, será que eu também posso escrever que o ΔS é igual ao delta teta? 2π? Só que vezes quem? Vezes o raio. Sério que existe isso, Franco? Existe. Para toda grandeza linear, existe a respectiva grandeza o quê? Angular. Entenderam, gente, como funciona? Pronto. Isso é movimento circular uniforme. Aí vocês devem estar perguntando, Franco, mas como que isso cai no vestibular? Vamos ver. Peguem as apostilas e vamos fazer um exercício.
Olha só, olha só. Vamos preencher o estudo dirigido da apostila de vocês? Vamos preencher? Galerinha de casa, vamos preencher o estudo dirigido de vocês. Ué, cadê? Aí, vamos preencher esse estudo aí. Eu vou ditando e vocês vão preenchendo, beleza? Página 110, eu vou ficar aqui com você por causa da apostila. Vai lá, pode preencher. Características. Não é 110, é 108. Características. Trajetória é circular. Escrevam aí. Trajetória é circular. O que mais? A velocidade vetorial é variável, porque ela varia em direção. A velocidade vetorial não varia em direção, sim ou não? A velocidade vetorial é variável. Desculpa. Falei merda, tá? Falei merda porque eu não li tudo a frase, tá bom? Desculpa. A velocidade vetorial, pontinho, 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 em módulo. E, pontinho, 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 em direção e sentido. Então, ela é constante. É constante em módulo e variável em direção e sentido. Tá. A aceleração tangencial é... Gente, a aceleração tangencial é a mesma aceleração escalar, tá? É a mesma aceleração escalar. Então, como que é a aceleração escalar no movimento circular uniforme? É nula. Nula. Então, escrevam aí. A aceleração tangencial é nula. Nula. O que mais? Período, parará, já coloquei para vocês ali, vocês já copiaram as fórmulas, certo? Já copiaram as fórmulas. Tá bom. Agora, olhe ali na página 109, onde fala aceleração centrípeta. Aceleração centrípeta é constante em módulo, lá em cima, lá em cima. Aceleração centrípeta é constante em módulo. E variável em direção e sentido, né? Porque a aceleração centrípeta ela aponta para o centro. Ela é constante em módulo e variável em direção e sentido. Agora nós vamos fazer um exercício. Peguem a apostila de vocês e nós vamos fazer a questão número 1, que caiu na PUC. Questão número 1, que caiu na PUC. E depois nós vamos fazer a 1 que caiu na PUC. Depois nós vamos fazer a questão primeiro a 1. Depois nós vamos fazer a questão número 10, que caiu na UEPG. A 1 e a 10, então, tá bom? A 1, eu vou fazer com vocês a 1. Depois a 10 eu vou deixar vocês fazerem sozinhos. Vamos lá, então, para a questão número 1.
Olha só. Opa. Considere as afirmativas. Um corpo realiza um movimento circular e efetua 50 voltas em 25 segundos. O número de voltas, 50 voltas. Opa! 50 voltas. 50 voltas. Num intervalo de tempo, 25 segundos. O que mais que ele diz? O período e a frequência valem 2,05. Ele disse que o período vale 2 e ele disse que a frequência vale 0,5. Será que é verdadeira ou será que é falsa esta primeira afirmação dele? Essa primeira afirmação que ele fez é verdadeira ou falsa? O que vocês acham? Ele inverteu? Tá. Ah, é verdade. 2, o período e a frequência valem. Ele inverteu, ele não colocou respectivamente, perceberam ou não? 2 Hz. Ó, Lazarento, eu coloquei respectivamente, ele não colocou. Então vamos lá. O período, ele falou que é 0,5 segundo. E a frequência, ele falou que são 2 Hz. Meu Deus, esse ar-condicionado vai decolar. Já, já ele decola. Pronto. Desligou. Gente, vocês concordam que a frequência é o número de voltas pelo tempo? Frequência é o número de voltas pelo tempo. Quantas voltas ele deu? Quantas voltas ele deu? 50. Em quanto tempo? 25. Quanto vale a frequência? 2 voltas por segundo. 2 voltas por segundo é a mesma coisa que 2 Hz. Todos concordam? Então tá certa essa primeira parte. Vamos ver a segunda. Se a frequência vale 2, quem é o período? Período é inverso da frequência. Quanto vale o período, Franquinho? 1 sobre 2. 1 sobre 2 é 0,5 segundos. Então digam para mim, esta primeira afirmação, ela é verdadeira ou ela é falsa? A primeira é verdadeira. Vocês entenderam por que a primeira é verdadeira, sim ou não? Vamos para a segunda. O que ele diz na segunda? Um pêndulo leva 4 segundos para ir de um extremo até o outro. Um pêndulo leva 4 segundos para ir de um ponto até o outro. O pêndulo gastou 4 segundos para sair daqui até aqui. Então aqui foi o início, ali foi o fim. Esse foi o pêndulo. Gente, se ele levou 4 segundos para ir da posição A até a posição B, quanto vale o período desse pêndulo? O que é período? É o tempo gasto para dar uma oscilação qualquer, uma volta. Ele deu uma oscilação completa ou ele deu meia só? Ele deu meia. A oscilação completa, se ele saísse de uma extremidade, fosse e retornasse. Então ele deu meia oscilação em 4 segundos. Se ele deu meia oscilação em 4 segundos, quanto vale o período desse pêndulo? O período desse pêndulo vale quanto? 8 segundos. 8. Foi isso que ele disse? Ele disse 8 segundos? Ele disse que o período desse pêndulo, tá, não deu, ele quer a frequência. Se o período vale 8, eu sei que a frequência é 1 sobre o período. Então a minha frequência é 1 sobre 8. Então, pelo jeito, está certo. Ele falou? Não, não está certo. Está certo ou está errado? Está errado, é ou não é? Se fosse 1/4, né? Se fosse 1/4, seria 0,25. Mas o período é 4? O período não é 4, o período é quanto? O período é 8. Então não é 0,25, não vai ficar 1 dividido por 4, que é 0,25. Vai ficar quanto? 1 dividido por 8, que é 0,125. 0,125 Hz. Então esta proposição 2, ela está falsa. Lembrando que período é o tempo para a oscilação completa. O que mais? Terceira, um corpo que realiza movimento circular uniforme tem aceleração resultante nula.
Um corpo que realiza movimento circular uniforme tem aceleração resultante nula. Verdadeira ou falsa? Falsa, porque tem aceleração centrípeta. Vocês me entenderam, gente? O que vocês acharam? Fácil, difícil, mais ou menos, ou coisa do capeta é isso? Coisa de Jesus, não é não? Agora, qual que vocês vão fazer? Sozinhos. Vocês vão fazer a 10, que caiu na UEPG, PSS. É a 10 que eu falei? É. Então, gente, vamos lá? A roda gigante é um brinquedo muito comum em parques de diversão. Assim que inicia o seu funcionamento, ela gira de modo uniforme, sem aumentar ou diminuir sua velocidade. Então, ela faz um movimento circular uniforme, certo? Sobre o conceito de movimento circular uniforme, assinale o que for correto. 01. Vamos. 01. Ele diz assim na 01. Como a trajetória da roda gigante é uma circunferência, ou um arco de circunferência, o vetor velocidade terá módulo constante, mesma direção e sentido. Verdadeiro ou falso essa? Falsa. Vai ter um módulo constante, mas a direção vai mudar. Vocês concordam que a direção vai mudar porque é movimento circular, então tem aceleração centrípeta. A 2. Para conhecer a velocidade linear da roda gigante, basta sabermos o comprimento da circunferência e dividi-lo pelo tempo que se gasta para efetuar uma volta completa. Certo, a 1 está falsa, a 2 está certa. Para você descobrir a velocidade, basta você saber o comprimento da circunferência. Quem que é o comprimento de uma circunferência? 2πr. E dividir pelo tempo gasto para percorrê-la. Então, essa proposição ela é verdadeira, né? Verdadeira. Foi isso que ele disse? Ele disse. A 02 está verdadeira. Vamos para a 04, Franquinho. Vamos para a 04. Se a roda gigante efetua 2 voltas em 1 minuto, a frequência de 10 é de 2. Se ela dá 2 voltas em 1 minuto, qual que é o número de voltas? 2 voltas em 1 minuto. 2 voltas
no intervalo de tempo de 1 minuto. Tem como nós sabermos a frequência? A frequência não é o número de voltas pelo tempo, sim ou não? Quantas voltas? 2. Quanto tempo? 60 segundos. Você não pode usar minuto aí. Quer dizer, poder você pode, só que daí você não ia descobrir a frequência em hertz. Você ia descobrir a frequência em rotações por minuto. Você poderia usar minuto, mas daí você ia descobrir em RPM. Ele disse em RPM? Ele disse hertz. Se ele disse hertz, é sistema internacional. Se é sistema internacional, o tempo não pode ser minuto. O tempo tem que ser o quê? Segundos. Então vai dar quanto? 1/30 Hz. Esta é a frequência dessa roda gigante, beleza? Franco, se ele quisesse em RPM, aí sim, em RPM seriam 2 voltas por 1 minuto. 2 voltas por 1 minuto. Então aí seria ou 2 voltas por minuto ou 2 RPM. Aí estaria certo. Mas como ele pediu em hertz, aí é sistema internacional. Aí tem que ser em segundo. Vocês me entenderam ou não? Beleza? O que mais, Franquinho? 8. Então a 4 está errada, né? A 4 está errada. Vamos fazer a 8. O que ele diz na 8? Todos aqui comigo na 8. Na 8 ele fala assim: com o brinquedo em funcionamento, se a velocidade angular for π/15, então a velocidade angular é π/15 radianos por segundo. π/15 radianos por segundo. O que mais? Significa que a roda executa uma volta completa a cada 30 segundos. Se ela dá uma volta completa a cada 30 segundos, o 30 segundos seria quem? Seria o meu período. Seria ou não seria meu período? O 30 segundos seria o período. Então, na verdade, o que ele quer saber é se o período vale 30 segundos. Todos concordam ou não? Ele quer saber se o período vale 30 segundos. Vocês concordam que é isso? Será que o período vale 30 segundos? Oi, tudo bem. Será que o período vale 30 segundos? Ai, professor, não sei. Dá para saber? Dá. Velocidade angular é 2π sobre o período. Se a velocidade angular é π/15, como ele deu ali, eu terei 2π sobre o período. Π com π eu posso cortar. O t vai para lá, o 15 vem para cá. Quanto vale o período, gente? O período vale 30 segundos. Então, estava verdadeira ou falsa essa afirmação que ele fez? Estava verdadeira essa afirmação que ele fez. Vocês me entenderam ou não? Beleza? Essa matéria cai no vestibular, Franco, bastante. E você não pode errar. Que tal vocês fazerem a 11 da UDESC? 11 da UDESC. Vai lá, 1 minutinho para vocês fazerem a 11 da UDESC. Veja. 11 da UDESC. Nós estamos em qual página? Para a galera que chegou agora, que página que é? 11 da UDESC? 113.
resultados aqui com vocês nessa 11. A maior roda gigante do mundo em funcionamento é chamada Estrela de Narciso, não sei como que lê isso, na Chang. Fica na Kang. Fica localizado na China. Na Chang, então. Na China é na Chang. E tem 160 metros de altura. Gente, a roda gigante... Cara, 160 metros é muita coisa, hein? Quase 2 quarteirões de altura, 1,5 quarteirão de altura. Imagina? Então, aqui está a minha roda gigante. Aqui está o solo, né? Base de referência. A altura dela é isso daqui, ó. Vocês concordam que a altura dela, que é tudo isso, é o diâmetro? É ou não é o diâmetro? É o diâmetro, 160 metros. Isso quer dizer que o raio dela é quanto? O raio é 80. Todos concordam que o raio é 80? Certo? O que mais? Em fevereiro de 2008, começará a funcionar o observador de Singapura, com 165 metros de altura e 150 metros de diâmetro, que movendo-se com velocidade constante leva aproximadamente 40 minutos para completar uma volta. A distância percorrida pelas cabines do observador de Singapura após completar a sua velocidade e a velocidade angular média. O que tem a ver a roda gigante com a história aqui? O cara cheirou meio aqui, não cheirou não? Pessoal, desenhar a maldita da roda gigante, ó. Vamos lá. Então não é a roda gigante a questão, né? Não é a roda gigante. É o observador. Vamos lá. O observador em 2008 começará a funcionar o observador de Singapura, com 165 metros de altura e 150 metros de diâmetro, que movendo-se com velocidade constante, levará aproximadamente 40 minutos para completar uma volta. Então, esse 40 minutos vai ser o quê? Esse 40 minutos vai ser o quê, gente? 40 minutos. Vai ser período. Todos concordam que vai ser o período? Tá, qual que ele falou que é o diâmetro desse observador? 150 metros? 150 metros. Se o diâmetro é 150 metros, qual que é o raio? Qual que é o raio? 75 metros. 75 metros. Beleza? E a roda gigante? Nada a ver com a história. O que mais? A distância percorrida pelas cabines do observador de Singapura, após completar uma volta, a distância, o que seria essa distância percorrida após percorrer uma volta? É o comprimento da circunferência. Vocês concordam que é o comprimento da circunferência? Sim ou não? Todos concordam ou não? É o comprimento da circunferência. Então ele está pedindo o comprimento da circunferência. Como que se calcula o comprimento de uma circunferência? 2πr. Ele quer isso. Quanto que vale o comprimento da circunferência? E a outra pergunta dele, qual é a outra pergunta? A velocidade angular média. Ele quer a velocidade angular média. Então ele quer o arco, ele quer o comprimento da circunferência e ele quer a velocidade angular média. Será que dá para nós determinarmos isso ou não? É isso? Bateu? Aí sim, hein? Olha lá. Como que eu vou fazer para calcular o comprimento da circunferência? O comprimento é 2π vezes o raio. Qual que é o raio? Qual que é o raio? 75 metros. Então, qual é o comprimento da circunferência? 150π metros. Essa é uma volta completa que ele vai percorrer, beleza? É bastante, hein? O π vale 3,14, né? Vai dar mais que 450 metros. A volta completa dá mais que 450 metros. Que louco, né? Porra, é grande pra caramba. E a velocidade angular? Velocidade angular é 2π sobre o período. Lembra disso ou não? 2π sobre o período. Digam para mim, em qual unidade que está a velocidade angular aí? Nas alternativas. Radianos por segundo? Radianos por segundo ou radianos por minuto? Por segundo?
Minuto. Porque o tempo aqui está em minuto. Se as respostas estivessem em radianos por segundo, eu teria que transformar 40 minutos em segundo. Mas, como vocês disseram, está em radianos por minuto. Então, vou colocar o período em minuto, que é 40 minutos. 40 minutos. Aqui é radianos, né? Então, 2 com 40 você corta, vai dar quanto? Pi sobre 20. O quê? Radianos por minuto. Temos alguma alternativa que traz isso como resposta ou não? Temos alguma alternativa que traz isso como resposta? Qual letra é a certa? Ele usou o pi como 3? Se usar o pi como 3, ali vai dar quanto? 450, e ali 3 dividido por 20 vai dar quanto? Deixa eu ver. Hã? É. Então ele usou, ele usou ali o pi como sendo 3. Então ficou o quê? 3 dividido por 20, que deu quanto? 0,157, isso mesmo? Então qual letra é a certa nessa questão? Letra certa é a letra D de jeans. De boa, gente? Entenderam como funciona? É a pior coisa do mundo ou não? Não, né? Calma aí, eu tenho mais coisa para mostrar para vocês. Tá. Eu vou apresentar para vocês agora transmissão de movimento. É a mesma matéria ainda. Transmissão de movimento. O que seria transmissão de movimento? Vou te mostrar, vem aqui. Olha só. Gente, imagine você girar um objeto, um disco, e um segundo disco que está interligado com o primeiro começar a girar também. A gente chama isso de transmissão de movimento, beleza? Transmissão de movimento. Normalmente nós temos dois tipos de transmissão de movimento. Normalmente nós temos dois tipos, dois casos. O primeiro caso vem aqui. O primeiro caso é quando eu tenho discos que transmitem movimento um para o outro através de dentes ou engrenagens. Olha só. Eu tenho um disquinho e um discão. Dentes e engrenagens. E também, quando for por correia, é a mesma situação. Correia. Os dois são o mesmo caso. Os dois são o mesmo caso. Beleza? Aqui, esse primeiro tem um raio R1. Esse segundo tem um raio R2. Mesma situação R1. Mesma situação R2. Esse é o primeiro caso. Engrenagem ou correia. O segundo caso é para quando eu tiver a transmissão de movimento por eixo. Transmissão de movimento por eixo, olha só. Eu tenho um disco aqui, e aqui eu tenho outro disco. E esses dois discos, eles estão interligados. Por um eixo. Mesma coisa. Aqui eu tenho R1 e aqui eu tenho R2. Se eu olhar para esses dois de frente, eu estou olhando de lado, certo? Eu estou olhando assim, ó. Se você olhar de frente, aí você vê um disquinho na frente e outro disquinho ali atrás. Concorda ou não? Você vai ver um desenho mais ou menos assim, ó. Você vai ver um disquinho aqui na frente
e vai ver o discão lá atrás. E o eixo aqui no meio. O eixo bem aqui no meio. Então, aqui você vai ter R1 e aqui você vai ter R2. Beleza? O que nós temos que saber sobre essas duas situações? Situação 1 são esses dois aqui. Situação 2 é esse outro caso aqui, beleza? Você tem que saber o seguinte, que nessas duas situações, a velocidade linear é a mesma. A velocidade linear tem lógica, ó. Imagine discos ligados por dentes, engrenagem. Vocês concordam que as engrenagens têm que estar sempre encaixadinhas, sim ou não? Então a velocidade linear é a mesma. Os dois sempre vão ter a mesma velocidade linear. Então eu posso dizer isso. Se eu escolher dois pontos aqui, ponto 1 e ponto 2. Mesma coisa aqui embaixo. Ponto 1 e ponto 2. Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto, eles vão ter a mesma velocidade linear. Isso é a principal propriedade. Então eu posso dizer que a velocidade linear de um é igual à velocidade linear do outro. É isso que você vai guardar no fundo do seu coração. Mas vem cá, a partir do momento que você sabe que as duas velocidades lineares são iguais, aí você pode concluir coisas. Como assim concluir coisas? Tipo, quem quer V1? V1 não pode ser 2 π R1 F1? Pode. Quem quer V2? 2 π R2 F2. Pode escrever isso ou não? Pode. Eu posso cortar 2 π com 2 π? Então vai ficar R1 vezes F1, que é igual a R2 vezes F2. Esta é a famosa equação que relaciona os raios e as frequências. Vocês estão percebendo que raio e frequência são inversamente proporcionais? Quando o produto é constante, as grandezas são inversamente proporcionais. O que quer dizer inversamente proporcionais? O disco que tem raio pequeno, olha para mim, olha para mim. O disco que tem raio pequeno tem frequência o quê? Maior. O disco que tem raio grande tem frequência menor, são inversamente proporcionais. Então, se o raio é grande, a frequência é pequena. Se o raio é pequeno, a frequência é grande. E na mesma proporção. Dá para eu relacionar mais? Dá. Meu Deus, que susto. Eu não tinha dito para vocês que a velocidade podia ser a veinha da bundinha rachada, lembra ou não? Então eu também posso escrever isso, ó. Bundinha, V1 é a bundinha do primeiro vezes R1. V2 é a bundinha do segundo vezes R2. Posso escrever isso? Posso. Posso escrever isso daqui. Então aqui eu tenho outra relação que eu posso utilizar nesse caso. Então vocês perceberam, gente, que quando, olha para mim, demônia, quando acontecer isso ou isso, preste atenção, você pode fazer essas igualdades. Vocês entenderam ou não? Agora, aqui do outro lado, é outro caso. O que esses caras vão ter em comum? Sabe Alter, de academia? Alter, vocês aí, os meninos aí, os saradão aí, os maromba. Aí, o Alter, se você, ele tem dois discos, você coloca ali. Você concorda que se você tirar, pegar o Alter e fizer isso, ó, se você der uma volta no eixo, os dois discos vão dar uma volta também, sim ou não? Também vão dar uma volta. Ou seja, eles gastam o mesmo tempo para dar uma volta completa. Eles gastam o mesmo tempo para dar uma volta completa. Se eles gastam o mesmo tempo, eles gastam o mesmo tempo para percorrer 360 graus, sim ou não? Se eles gastam o mesmo tempo para percorrer 360 graus, o que eles têm em comum, esses dois discos? Eles têm o mesmo período. Se eles têm o mesmo período, eles têm a mesma frequência. E eles têm a mesma velocidade angular. Então, nesse caso, a velocidade angular do primeiro é igual à velocidade angular do segundo. A frequência do primeiro é igual à frequência do segundo. E o período do primeiro é igual ao período do segundo. Essa é a principal propriedade. Só que tem algo que é diferente. O que é diferente? A velocidade linear. Por quê? Se as velocidades angulares são iguais, é verdade que velocidade linear, olha aqui,
Velocidade linear não é isso? É ou não é isso? Se eu isolar a velocidade angular, fica isso, V sobre R. Fica V sobre R. Se a velocidade angular de um é igual à velocidade angular do outro, eu posso escrever que V1 sobre R1 é igual a V2 sobre R2. Esta é uma relaçãozinha muito importante. Sabe por quê? Que quando for essa situação, velocidade e raio são diretamente proporcionais. O que quer dizer velocidade e raio são diretamente proporcionais? O disco que tiver maior raio, ele vai ter uma velocidade linear maior. Dois discos aqui. O que tiver maior raio de fora, ele vai ter uma velocidade linear maior. Porque eles não têm o mesmo período? Eles têm o mesmo período. Imagina esses dois pontos aqui. Imagine o ponto 1 e o ponto 2. Eles têm o mesmo período. O que quer dizer eles terem o mesmo período? Eles vão gastar o mesmo tempo para dar uma volta completa, sim ou não? Eles vão gastar o mesmo tempo? Só que o ponto 2 vai percorrer uma distância maior ou menor que o ponto 1? Maior, o arco é maior. Se ele vai percorrer uma distância maior, mas vai gastar o mesmo tempo, ele é mais rápido. Quando vocês eram crianças, vocês não brincavam de carrossel? Sabe o que é carrossel? Aqueles cavalinhos no parque de diversões. Aí tem os cavalinhos que ficam mais perto do centro. E tem os cavalinhos que ficam mais na periferia. Qual cavalinho que era mais rápido? Perto do centro ou da periferia? A periferia. Então, com emoção ou sem emoção? Se a criança quer com emoção, ela tem que pegar o cavalinho perto do centro, que a velocidade linear dela é pequena. Se a criança quer com emoção, você bota lá longe, na periferia, aí o cavalinho vai mais rápido. Se levar um tombo, o tombo vai ser mais agressivo também. Beleza, meus queridos? Então, terminamos o movimento circular uniforme. Para ver se você entendeu mesmo, você vai pegar a sua apostila e vai fazer um exercício para mim. Olha só, página 111, número 3. Página 111, número 3. Página 111, número 3. O número 14. O 3 e o 14. E o 14. Gente, olha 3 aqui. Uma máquina industrial é movida por um motor elétrico, caiu no SpaceX, hein, gente? Caiu no SpaceX. É movida por um motor elétrico que utiliza um conjunto de duas polias acopladas por uma correia conforme a figura. A polia R1 tem 15 centímetros. Então, o R1 vale 15 centímetros. O que mais?
E o R2, não, ele não fala do R2. O R1 tem 15 centímetros, está acoplado a um motor que executa 3.000 rotações por minuto. É a frequência do primeiro. 3.000 RPM. 3.000 RPM. Aí ele fala que está acoplada a uma polia 2. Não ocorre escorregamento no contato. O número de rotações por minuto da polia 2, que vale 60 centímetros. R2 vale 60 centímetros. Ele que é a frequência em RPM também. Também RPM, sim, ele fala o número de rotações por minuto. Vocês concordam que é uma simples situação de transmissão de movimento, sim ou não? Vocês concordam que eu posso resolver essa questão simplesmente fazendo R1F1 é igual a R2F2, sim ou não? O que você tinha que saber nessa questão? Que está tendo transmissão de movimento por correia, por isso a velocidade linear é constante, consequentemente R1F1 é igual a R2F2, e também saber o significado do termo rotações por minuto. Você tinha que saber que rotações por minuto significa frequência. Diga, lindão. Aí depende. Se aqui ele tivesse dado rotação por segundo e aqui ele também pedisse rotação por segundo, aí tudo deixava do jeito que está. Se ele pedisse rotação por minuto e aqui ele desse em rotação por segundo, você teria que transformar para minuto, beleza? Então, como que vai ficar essa questão? R1 vale 15, F1 vale 3.000, R2 vale 60 e F2 é quem eu quero. Beleza? É verdade, gente, é verdade verdadeira, inclusive, que 15 por 15 dá 1 e 60 por 15 dá quanto? Dá 4, sim ou não? Então, o 15 sumiu, o 60 sumiu e ficou apenas 4 no lugar de 60. Então, ficou 3.000, que é igual a 4F2. F2 vai dar quanto? 750? 750 o quê? RPM, rotações por minuto. Moral da história, para você resolver essa questão, você precisava saber o quê? Essa propriedade de transmissão de movimento, que quando é transmitido por correia, a velocidade linear é constante, R1, F1 é igual a R2, F2. É isso que você tinha que saber. Beleza ou não? Vamos fazer a questão 14. Então, essa letra certa é a C. Vamos fazer a 14. O que ele diz na 14? Dois discos estão em contato de tal maneira que giram sem que haja deslizamento um em relação ao outro, conforme a figura abaixo. O maior tem velocidade angular de 2π radianos por segundo e raio de 40 centímetros. Ó. Vejam que ele deu essas informações para o maior, que é o primeiro. Você viu que ele falou que é o maior. Ó. O disco maior tem velocidade angular de 2π e possui raio de 40. Os dois discos giram com velocidades angulares constantes e o disco menor tem 10 centímetros. O menor, RB. Quanto vale RB? 10 centímetros. O que mais, Franquinho? O que mais que ele diz? O que mais que ele diz? Assinale o que for correto. O período do disco menor. Ele que é o período do disco menor. Primeiro, o que eu sei sobre esses dois discos?
O que eu sei sobre esses dois discos, gente? Vem aqui no outro lado aqui. Vocês concordam que é essa situação aqui, sim ou não? Se as velocidades lineares são iguais, então eu posso... Velocidade não é venha da bundinha rachada? Eu posso colocar que angular vezes o raio é igual a angular vezes o raio. Posso ou não posso? Então, gente, eu posso fazer isso, ó. Eu posso fazer isso. Vê se eu posso fazer isso daqui. WA RA é igual a WB RB. Posso escrever isso ou não posso? Quem que é o WA? O WA é 2π. Quem que é o RA? 40. O WB eu não sei. Quanto é o RB? 10. 0, 0 eu corto. Quanto vale o WB? 2 vezes 4, 8. 8π radianos por segundo. Aí você pode perguntar, Franco, mas por que você calculou a velocidade angular do B? Se ele pediu, foi o período, foi ou não foi o período que ele pediu, sim ou não? Mas nós sabemos que o período que a velocidade angular é 2π sobre o período, que é igual a 8π. Π com π eu corto, o período é 2/8. 2/8 é uma coisa que 1/4. 1/4 é 0,25 segundos. Todos concordam que esse é o período da menor, sim ou não? E foi isso que ele disse? Eu acho que não, né? Ele disse que o período da menor era quanto? Ele disse que o período da... era 0,125. Está errado. Vocês entenderam por que está errado? Sim ou não, gente? Conversa comigo. Vocês entenderam mesmo ou não? De buena? Olha a segunda proposição. Se o disco girar, se um dos discos girar no sentido horário, o outro girará no sentido anti-horário. Verdade ou mentira? Claro que é verdade, ó. É assim, ó. Se um gira num sentido, o outro gira no outro, ó. Não é engrenagem? É ou não é engrenagem? É sempre assim. Então essa proposição ela é o quê? Verdadeira. Muito simples essa proposição. Olha a segunda. O disco maior tem frequência de 60. O disco maior tem frequência de 60. 60 o quê? 60 RPM. Ele quer o disco desse, ele quer a frequência desse disco aqui. Ele falou que é 60 RPM. Vamos ver? Você concorda que velocidade angular é 2π sobre o período? É ou não é? Mas o período não é inverso da frequência? Então, ao invés de eu escrever 2π sobre o período, o que eu posso escrever? 2π vezes a frequência, não é a mesma coisa? É ou não é? 2π vezes a frequência, velocidade angular. Ele deu a velocidade angular. Qual que é a velocidade angular? 2π, que é igual a 2π. 2π com 2π eu corto. Qual que é a frequência? 1. 1 o quê? Hertz. Gente, se você dá 1 Hertz, 1 Hertz não é uma volta por segundo? Se você dá uma volta por segundo, você dará 60 voltas em 1 minuto. Então, 1 Hertz é igual a 60 RPM. Então, essa proposição ela é verdadeira ou ela é falsa, gente? Ela é verdadeira. Vocês entenderam ou não? Esta proposição é verdadeira. Próxima. O módulo da velocidade escalar de um ponto situado no disco menor, 5 centímetros do eixo de rotação. O disco menor. Qual que é o raio do disco menor? 10. E se eu escolhesse um ponto aqui, a uma distância de 5, aí o raio seria quanto? O novo raio seria 5. Se o raio fosse 5, o raio foi reduzido pela metade. O raio foi reduzido pela metade. O que ele tem? Qualquer ponto que eu pegar aqui tem o que em comum? O período. Porque o disco, qualquer parte do disco gasta o mesmo tempo para dar uma volta, então o período é constante. Só que eu diminui o raio, diminui ou não diminui o raio? Se eu diminuir o raio, o que acontece com as velocidades? Qual a velocidade que ele está se referindo? Ele está se referindo à velocidade... O eixo de rotação é 40... Ó, tá errada essa afirmação por 2 motivos.
Primeiro motivo, ele não falou velocidade linear, sim ou não? E olha ali, ele falou que a velocidade linear vai ser quanto? 40 pi radianos por segundo. Radianos por segundo não é velocidade linear, radianos por segundo é o quê? Velocidade angular. Então está duplamente errada essa proposição. Beleza, gente? Me entenderam ou não? Terminamos. Agora, para nós terminarmos a nossa matéria de movimento circular, eu vou falar para vocês de movimento circular uniformemente variado. Uniformemente variado, ele cai menos. Você está brincando? Sério? Verdade. É diferente da cinemática linear, né? Na cinemática linear, o que cai mais? O MOVE ou o MU? O MOVE. O variado cai mais, que tem Torricelli, aquelas coisas todas. Só que no movimento circular é o contrário. O que cai mais é o uniforme, tá? É isso que eu acabei de dar para vocês. Inclusive, eu gastei mais tempo nele porque ele é mais importante. O que eu vou dar agora para vocês vai ser mais por desencargo de consciência. Porque os vestibulares normalmente não cobram muito ele não, tá? Mas eu vou dar porque não é coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo. Olha só. Então, como que é o nome do assunto, Franquinho? Vem aqui comigo. Chama-se movimento circular uniformemente variado. Gente, o movimento circular uniformemente variado seria esse daqui que eu vou te mostrar. Olha só. Olha só. Aqui eu tenho uma circunferência, que é a trajetória. Imagine que ele começou o movimento aqui com a velocidade de 10 metros por segundo. Faz de conta que depois de um segundo a velocidade foi para quanto? 20 metros por segundo. Depois de mais um segundo a velocidade foi para quanto? 30 metros por segundo. O que vocês perceberam? Que a velocidade está variando, sim ou não? Se a velocidade está variando, então é uniformemente variado. Se é uniformemente variado, você pode usar as equações do movimento uniformemente variado. Se esse cara saiu dali e chegou até aqui, ele percorreu um espaço linear. Concordo que ele teve um deslocamento linear, sim ou não? Como que é o nome dessa velocidade? Velocidade inicial linear. Como que é o nome dessa velocidade? Se eu pegar esse trecho, velocidade final linear. Qual que era a velocidade linear inicial? 10. Qual que é a velocidade linear final nesse trecho apenas? 20. Velocidade inicial e velocidade final. Se o cara fornecesse o ΔS, quem que é esse cara aqui? Não é o arco de circunferência, sim ou não? É o arco de circunferência. Se você aplicasse Torricelli, daria para calcular a aceleração. Ó, de novo. Você tem a velocidade inicial nesse trecho? Você tem a velocidade final nesse trecho? Se ele te desse o arco de circunferência, esse arco aqui, era só ele te dar o raio. Se ele te desse o raio, não dava para calcular o comprimento total? Aí você dividiria por 4. Você teria esse comprimento, sim ou não? Concorda que você teria esse comprimento? Daria para calcular, usar Torricelli? Daria ou não daria? Daria. Tendo aceleração, tendo a velocidade inicial e a velocidade final, daria para calcular o tempo? Daria para calcular o tempo. Moral da história. Movimento circular uniformemente variado. O módulo da velocidade o quê? O módulo da velocidade, ele faz o quê? Ele varia. Se o módulo da velocidade varia, então existe uma aceleração escalar, que é calculado como sendo ΔV sobre ΔT. Eu posso usar aquelas equações que nós conhecíamos. Quais eram as equações? Eu posso usar a equação do sorvetão, SS0 mais V0T, mais AT ao quadrado sobre 2. Eu posso usar a equação da vovó atômica, V é V0 mais AT. Eu posso usar a equação de Torricelli, V é vovô, mais duas amantes, um triângulo sexual. Eu posso usar a equaçãozinha do ΔS sobre ΔT, que é igual a V0 mais V sobre 2. Essa equação da velocidade média, lembra disso ou não? Moral da história, o que vocês perceberam? Que é o mesmo movimento uniformemente variado que vocês aprenderam lá
anteriormente. É a mesma coisa. Velocidade inicial, velocidade final. A diferença é que se o cara te der o raio da trajetória, se ele te dá o raio da trajetória, você consegue descobrir o quê? O comprimento da circunferência, sim ou não? E se você tem um comprimento total, se você quer um quarto apenas, você descobre um quarto. Beleza? Só que vocês perceberam que eu analisei apenas as equações lineares. O que é equação linear? Velocidade linear, aceleração linear, tudo linear. Mas por quê? Ora, porque existe a angular também. O que é angular? Esse movimento ele também não fez isso? Não foi percorrido um ângulo aqui também? Foi ou não foi percorrido um ângulo aqui? Da mesma forma que nós tivemos ΔS, nós tivemos Δθ. Sério? Claro. Da mesma forma que nós tivemos um ΔS, a gente também tem o que no movimento angular? O Δθ. Da mesma forma que nós temos velocidade linear, nós temos o que também? Velocidade angular. Da mesma forma que nós temos uma aceleração linear, nós temos uma aceleração angular. Isso eu vou te mostrar aqui. Olha só. Vocês lembram qual que é a fórmula? Vou fazer aqui nesse cantinho. Qual que é a fórmula da velocidade angular? Eu comentei agora há pouco para vocês. Ângulo pelo tempo. E qual seria a fórmula da aceleração angular? É a variação da velocidade angular pelo tempo. Moral da história. Se existe uma velocidade angular, existe uma aceleração angular. E ela é representada pela letra alfa. Não é muito comum cair nos vestibulares a aceleração angular, mas pode cair. Então, da mesma forma que existem essas equações lineares, vão existir as equações o quê? Angulares também. Como que seriam as angulares? As angulares seriam assim, ó. No lugar de S, eu coloco θ. No lugar de S0, θ0. No lugar de V0, W0. Só o T que é o mesmo. No lugar de A, alfa, vezes T ao quadrado sobre 2. Então, da mesma forma que essa envolve posição linear, essa envolve posição o quê? Angular. Velocidade linear, V, V0 mais AT. W, W0 mais, no lugar de A, alfa. Torricelli, no lugar de V, W ao quadrado, W0 ao quadrado, 2 vezes alfa vezes Δθ. Velocidade média e média das velocidades. Δθ sobre ΔT. No lugar de V0 é W0 mais W dividido por 2. Caraca, Franco, são as mesmas equações. São as mesmas equações, só que agora com teor angular, perceberam ou não? Lembrando que velocidade angular é o ângulo pelo tempo. Lembrando que aceleração angular é a variação da velocidade angular pelo tempo. Da mesma forma que velocidade linear era o espaço linear pelo tempo. Da mesma forma que aceleração linear era a variação da velocidade linear pelo tempo. Pronto. Isso é movimento circular uniformemente variado. Como eu disse, os vestibulares preferem mais qual movimento? Uniforme, do que uniformemente variado. Mas se cair uniformemente variado, também não é a pior coisa do mundo. Beleza? Você empresta para mim? Vamos preencher o estudo dirigido? Vamos preencher o estudo dirigido. Escrevam aí. Características. A trajetória é circular. Completem aí. A trajetória é circular. O que mais? A velocidade vetorial, ela é variável em módulo, direção e sentido. A velocidade vetorial, ela é
variável em módulo, direção e sentido. O que mais? A aceleração tangencial é constante em módulo e variável em direção e o sentido. A aceleração, ela é constante em módulo, aceleração tangencial, que é a mesma escalar. Ela é constante em módulo, só que ela varia em direção e sentido, porque ela acompanha a velocidade. Se a velocidade varia, ela varia também. Tá. O que mais? A aceleração centrípeta é variável em módulo, direção e sentido. A aceleração centrípeta é variável, em módulo, direção e sentido. O que mais, Franquinho? E ali estão as equações lineares e as angulares, certo? Não vai ter nenhum exercício aqui de movimento circular uniformemente variado, como eu falei para vocês. Deixa eu ver se não tem nenhum, acho que não. É porque realmente é difícil de achar esse movimento circular uniformemente variado. Mas vamos fazer um exercício aí, já que vocês não estão fazendo nada, já que vocês estão aí, baita de uma terça-feira, sentado aí, sem fazer nada, só pensando na vida. Passam para mim a 16 aí, a 16 da página 115. 16. Ó, uma pergunta. Aceleração tangencial é o que na uniformemente variado? É o ΔV sobre ΔT, ó. Aceleração tangencial, essa daqui, ó, é o ΔV sobre ΔT. Ela é a tangencial, que nós também chamamos de escalar. É a responsável por essa variação. A velocidade era 10 e foi para onde? Foi para 20. É o acelerador. Então, a aceleração tangencial é o acelerador. E a aceleração centrípeta é o volante. Então, a aceleração tangencial, ela sempre acompanha a velocidade. Ela sempre acompanha a velocidade. Então, o que pode acontecer é dela estar a favor da velocidade, que são os movimentos acelerados, ou ela estar contra a velocidade, que são os movimentos retardados, beleza? Mas a aceleração do acelerador ou do freio, né? Se pisa no acelerador, a aceleração está a favor da velocidade. Se pisa no freio, está sentido contrário à velocidade. Por isso que ela varia em sentido, percebeu? O que mais? Ela é constante em módulo e variável em direção e sentido. Sim, ela é constante em módulo porque o ΔV sobre o ΔT é sempre o mesmo. Ela está variando 10, 20, 30, 40, está variando de forma organizada. Então, o valor numérico é sempre o mesmo. Mas a direção e o sentido variam. A aceleração centrípeta, ela acompanha a velocidade, a direção e o sentido dela. Percebeu? O sentido acompanha a velocidade se for acelerado. E é contra a velocidade se for o retardado, tá? Qual questão que eu falei para a gente fazer mesmo, gente? 16. Olha só a 16.
Uma bicicleta tem pedal preso a um disco denominado coroa. A corrente liga a coroa à catraca, que é o disco preso à roda traseira. A cada pedalada, a catraca gira várias vezes, pois seu diâmetro é menor que o diâmetro da coroa. Qual é a distância percorrida por uma bicicleta de raio igual a 33 centímetros, cuja coroa tem 3 vezes maior que o raio da catraca? Tá. Então vamos lá. Eu vou montar essa questão para você. A bicicleta, ela tem o pneu, ela tem a catraca e ela tem a coroa. E aqui a catraca e o pneu são ligados por eixos. Aí, aqui ocorre uma transmissão de movimento. E aqui tem os pedais. A transmissão de movimento entre a coroa e a catraca é por correia. A transmissão de movimento da catraca e o pneu é por eixo. Então, o que a catraca e a coroa têm em comum? Mesma velocidade linear. O que a catraca e o pneu têm em comum? Mesma velocidade angular, transmissão de movimento. O que ele deu de informação para nós aqui? Ele disse que o aro da bicicleta é 33, ou seja, do pneu da bicicleta, 33 centímetros é o raio. Então, o pneu, ou roda, raio da roda, eu vou escrever. O raio da roda é 33 centímetros. 33 centímetros o raio da roda. O que mais, Franquinho? Cuja coroa tem um raio 3 vezes maior que o da catraca. Qual que é o raio da catraca? O raio da catraca é X. Qual que é o raio da coroa? O raio da coroa, 3x. Catraca e coroa. Beleza ou não? Então, como que é o nome desse cara aqui? Coroa. Como que é o nome desse cara aqui? Catraca. O que a catraca e a coroa têm em comum, gente? O que a catraca e a coroa têm em comum? Eles têm a mesma velocidade linear. Então, a velocidade linear da coroa é igual à velocidade linear da catraca. A velocidade linear da coroa é 2π, R da coroa, frequência da coroa. E da catraca? 2π, raio da catraca, frequência da catraca. 2π com 2π eu posso cortar, sim ou não? Posso cortar, concorda ou não? Qual que é o raio da coroa, Franquinho? O raio da coroa é 3x. Vezes a frequência da coroa. Raio da catraca é x. Vezes a frequência da catraca. X com x eu corto. O que eu percebi? Que a frequência da catraca é... Que a frequência da catraca é 3 vezes maior que a frequência da coroa. Isso quer dizer o quê? Que a cada uma pedalada na coroa, a catraca dá quantos giros? 3 giros. Ela dá 3 voltas. Enquanto a coroa dá uma volta, a catraquinha dá quantas voltas? 3 voltas. E se a catraquinha dá 3 voltas, o pneu também dá quantas voltas? 3 voltas. O que ele pediu? Ele não pediu a distância percorrida a cada pedalada? Foi isso que ele pediu, ó. Cadê? No período igual a uma pedalada. A uma pedalada. Ele quer saber a distância percorrida, qual é a distância percorrida pela bicicleta? Vocês concordam que quando a coroa der uma volta, a coroa é o grande. Quando ela der um giro, a catraca vai dar 3? A catraca é essa.
Se a catraca der 3 giros, o pneu também dá 3 giros. Então, a distância percorrida por ela, a distância percorrida, que eu vou chamar de ΔS, vai ser 3 vezes o comprimento da circunferência. 3 vezes, qual que é o comprimento da circunferência? 2πr. Então, vai ser 3 vezes 2. Tem alternativa? Está em função de metro. Pi, quanto que é o pi? 3,14. Qual que é o raio? Qual que é o raio? Qual que é o raio da roda? 33 centímetros, ou seja, 0,33. Eu quero... Passei para metro, perceberam ou não? Faz essa continha para mim, lindona. 3 vezes 2 vezes 3,14 vezes 0,33. Quanto? 6. 6,21 metros. Essa é a distância percorrida pela bike, pela roda, cada pedalada que nós dermos nessa catraca. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Os demais exercícios vão ficar todos de tarefa para o lar para vocês, homework. Uma boa semana para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.